Às vezes o diabo engana a pessoa e tira a pessoa da direção. Né? A gente, por exemplo, dia 28 a gente vai ter um culto de cura divina aqui. E Deus me deu uma unção específica chamada unção da cura. Quando eu oro, eu fico o dia me consagrando em casa, buscando a Deus. Pode trazer essas imagens. Fico o dia em casa buscando a Deus, me consagrando. Essa unção opera na minha vida, para a glória de Deus. É para quem crê, viu? É o Espírito Santo. Mas, infelizmente, tem pessoas que criticam a nossa igreja e falam a nossa igreja e duvidam da unção da cura. Né? Dizem que a igreja está... como é a palavra que eu tinha te dito? Em desordem. Ordem de decência, porque tem um versículo, né? Mas a unção da cura é o poder de Deus, irmão. O poder de Deus, quando vem sobre a gente não se aguenta em pé, não. Né? Quem já passou por essa experiência sabe do que eu estou falando. A própria Bíblia fala da mulher do fluxo de sangue que foi tocada pelo poder curativo de Deus. Bote na sua agenda, dia 28, cai numa quinta-feira, unção da cura, convide pessoas. Né? E eu estou ensinando por quê? Porque às vezes vem alguém e diz, aquilo não é de Deus, não. Não é de Deus. Uma coisa que eu estou glorificando a Jesus. Uma coisa que eu glorifico o Senhor. Hoje uma ex-ovelha minha disse que... Eu falo bem aberto mesmo, viu? Que eu gosto de falar bem aberto. Disse que não era de Deus. Então ele está dizendo que eu estou operando pelo diabo. Se não é de Deus, é o diabo. Agora tem uma coisa. Porque quem serve ao diabo, ele tem que ter uma vida desmantelada. Porque o diabo, quando o cabo serve ao diabo, a vida dele é desmantelada. Vocês concordam? Ele vive na bagaceira. Quem serve a Deus tem uma vida de santificação. Se puder ligar aqui no cantinho ventilador, mexendo, eu acho bom. Pode ser rodando. Então, eu estou logo orientando, porque à medida que a unção vai aumentando e as curas vão acontecendo, vai vir muita crítica. E eu vou prevenir vocês das críticas. Viu? A gente está tendo resultado, pessoas estão sendo curadas. Né? Valéria está aí ou está lá em cima? Nós temos o caso de Valéria que... Coloque aí na tela aí a imagem. Isso é para você ir entendendo. Principalmente você que está vindo aqui pela primeira vez. Viu? Coloca aí a imagem da unção da cura. Bota o volume, por favor. Então bota pause. Vê aqui antes, se é aqui. Se não for, procura um louvor, alguma coisa. Vê aí. Tá baixo? Aumentar. Pessoas recebendo cura aqui, viu? Ó, poder vindo. Bota pausa aí, ó. Bota pausa. Quem viu aqui Valéria recebendo? Bota pause. Valéria estava com um nódulo no seio. Foi tocada pelo poder da cura, voltou no médico e o médico disse que não tinha nada lá. Fala bem rapidinho aí, Valéria. Fique de pé. A graça e a paz. Eu fui fazer um simples exame de rotina em dezembro, no ginecologista, e a médica sentiu um nódulo no meu seio esquerdo. E ela pediu urgência para me fazer Pode liberar a gravação, viu? Uma ultrassom. E eu fui declarando que eu não aceitava isso na minha vida. Fiz o exame, não deu nada. O médico perguntou por que eu estava ali. E eu falei, a médica falou que tinha um nódulo aí. E fiz todos os exames. E ele demorou bastante, é tanto que ele fez a ultrassom na mama direita e na mama esquerda. Porque ela disse que tem, e eu dizendo, mas não tem. E pela honra e glória do Senhor Jesus, eu fui curada aqui. E eu estou com os exames em casa, quando for dia 28 eu vou trazer.
Então, como é que essa obra, essa unção pode ser do diabo? O diabo não tem nada de bom para dar a ninguém, não. Vocês concordam? Porque dizer que essa unção não é de Deus é tocar na unção de Deus. Deixa eu te dizer, nós fizemos um clamor pela mãe de Kika. Está ela aqui, ó. Passou pela morte, viu? Fala um pouquinho, Kika. Porque para glorificar a Deus, a gente não tem que ter vergonha, não. Que aqui é para a glória de Deus. Nós fizemos um clamor e ela passou pela morte, viu? Essa mulher, olha onde ela está hoje sentada aí. Só 2 minutinhos. Oi? 40 dias internado antes disso. 40 dias internado. Você está entendendo isso? Quando alguém vier falar mal dessa obra, se levante. Viu? Não aceite, não. Defenda o reino de Deus. Viu? Defenda. Porque eu levo pancada, mas Tiago disse, quanto mais bata, a obra vai crescer. Fala um pouquinho, Kika. Graça e paz, igreja. Eu venho... Essa é a obra do Senhor aqui. Ó. Eu olho para minha mãe agora e eu vejo que Deus trabalhou nesses 40 dias no hospital, né? Nos hospitais. E foi uma obra muito grande, porque assim, a gente saiu daqui de Itapetim, quem viu ela no hospital, na maca, né, saindo, sendo transferida, imaginou que ela não voltaria mais viva. Né? E em nenhum momento, pela unção que existe na vida do meu pastor, e eu fui declarando até lá, de jeito nenhum, eu não aceito isso. Minha mãe vai voltar para casa viva e curada. Né? E eu fui declarando até lá, eu digo, eu não aceito de jeito nenhum. E minha mãe foi no estado gravíssimo, como se ela estava em coma, né? Ela teve 2 convulsões antes da gente sair daqui, de Itapetim. Em Afogados, resumindo, ela teve mais 2 que a gente viu, né? Mas ela estava na ala vermelha, quando chegou lá, e a gente não sabe quantas mais dentro da ala vermelha, que a gente não pode acompanhar. No outro dia que a gente saiu de Afogados, a gente foi transferido para a Serra Talhada, e quando chegou lá, ela também já foi direto para a ala vermelha, né? Com sinais de convulsões, e o médico encaminhou ela para lá porque ela estava com suspeita de derrame, né? E eu não aceitei de jeito nenhum. Eu e meu irmão, o Anderson foi comigo também, me acompanhou em todo momento. E quem viu ela diz que fala por toda a boca do mundo, todas as pessoas que viram ela estavam já. Diz que foi um milagre, né? Foi um milagre, né? E ver minha mãe aqui andando, entrando na igreja, que era o que ela mais queria, né, mãe? Glória a Deus. Dá uma salva de palmas. Era onde quer falar algo ali, bem rapidinho. Não, eu só ia complementar, porque eu cheguei a ver ela na sala vermelha. E mesmo sendo uma mulher de fé, eu juro a você que a situação em que eu vi nos meus olhos naturais, eu não acreditava. E quando eu perguntei, eu trabalho na área de enfermagem e estava no hospital no dia do plantão que ela estava, chegou lá, né? Eu vi eles e fui ver ela na sala vermelha. E realmente ela não tinha resposta nenhuma. Os exames dela, eu olhei, os exames dela não estavam bons. Eu cheguei lá fora, né, e eu não tinha como dizer isso para eles, porque tinha realmente uma nova avaliação médica, mas ela é realmente uma resposta de oração. Tá. Complemento. O normal, era onde vai concordar comigo, né? Quando a gente chegou em Afogados, teve a conclusão do que estava acontecendo as convulsões, alguns sinais, né? E era uma infecção muito grande, 25. Ela estava com sinais de 25 de infecção e o normal é de 4 a 11. Então, ela foi uma obra de Deus só nas convulsões, que ela do tanto de convulsões ela não tem nenhum sequelas. Chegou em Serra, ela foi feita toda a bateria de exames. A gente chegou lá em Serra, na ala vermelha, o médico olhou para ela e disse, por que sua mãe está aqui? Aí ele disse, eu só estou vendo aqui, sua mãe, os batimentos dela estão perfeitos, tudo perfeito. Né? Aí ele disse, e ela não está com nenhum sinal de derrame, nada não. Aí eu falei, eu quero justamente entender por que ela está aqui. Né? Eu não aceitava de jeito nenhum. E era onde
Eu vi que a Eroni ficou bem assim. Quando ela viu ela, ficou virando o rosto. Não era Eroni, vamos olhar para mim. E a gente saiu do hospital dando glória a Deus. Ela mandou um vídeo, mandou eu gravar um vídeo para o pastor Roberto e dizendo, eu vou para a igreja, acordou já dizendo, eu vou para a igreja do pastor Roberto, quando chegar em Itapetim. Glória a Deus. Pode dar uma salva de palmas de novo. Diga, quem cura é Jesus. Antes de eu sair de casa, eu recebi esse áudio. E eu achei muito impactante, eu divulguei na cobertura espiritual. De um sonho que uma pessoa que nem congrega aqui teve. Olha que interessante. Na hora eu me lembro do clamor que a gente fez na igreja pelo filho de Ed e Gláudia, que também passou pela morte. Eu não sei se vai dar certo no microfone aqui, deixa eu ver aqui, viu? Ô mãe, eu tô tentando ligar pra senhora, não tô conseguindo. Peraí, tá rápido demais aqui. Ô mãe, eu tô tentando ligar pra senhora, não tô conseguindo. Mãe, eu tive um sonho, sei lá, apareceu tão real. Eu sonhei que a senhora chegava pra mim, aí dizia assim, olha Cíntia, sabe por que Aldemir hoje em dia tá aqui com a gente? Por causa dos clamor do pastor Roberto. Ele clamou e Deus ouviu. E você sabe aquele menino do acidente? Tem um menino do acidente? Aí eu dizia, tem, mãe, o que foi que aconteceu? Aí ele disse, ele também resistiu. E sabe por quê? Por causa do clamor do pastor Roberto também. Porque quando o pastor Roberto clama, Deus ouve. Aí eu acordei. Aí eu fiquei assim, meu Deus, porque eu não dormi pensando. Só isso. É forte ou não é, igreja? Agora eu passo a irmã e diga, não é só o clamor do pastor, não. É o seu também. Amém? Só que eu me lembro que a gente fez um clamor junto na igreja, né, por ele. Eu acho que quem estava aqui viu. Né, e no dia que a gente clamou, a gente já recebeu notícia boa dele. No dia que clamou, no mesmo dia a gente recebeu notícia boa. Acordou consciente e orientado. Tá vendo? Cadê ela? Tá aí, é? Oxente. Por ele, não era? O marido dela, não era? Diga, isso é a unção da cura de Jesus. Conclui o vídeo. Muito forte, onde eram antes as dores. Ele não tinha me dito nada. O Espírito Santo me direcionou a ele para ministrar a unção da cura sobre a vida dele. Já fazia alguns dias, né, que às vezes acontecia na parte da manhã e às vezes à noite. Eu acho que tinha sido uma noite antes de eu vir para o culto. Eu estava sentindo uma dor muito forte, assim, no estômago. Uma dor, tipo, apertando, assim, como se você estivesse entalado, entendeu? Aí o Senhor me chamou na frente e orou. E quando o Senhor orou, justamente eu senti algo mexendo de mim no local onde eu estava sentindo a dor. Dá uma glória a Deus, irmão. Pode liberar. Você está muito novo para estar tendo ataque cardíaco, entendeu? Aí depois desse dia, graças a Deus, não aconteceu mais não. Teve mais nada. Dá uma glória a Deus. Pode aplaudir. Senhor. Isso é um dom de Deus. Amém? Então, se Deus deu um dom, eu vou exercer o dom. Quem crê que Deus dá dom? Amém? Amém? Pode concluir o vídeo. Coisas que Deus faz e manifesta o sinal. Tem coisas que Deus não manifesta o sinal. É simplesmente uma oração. Nós fizemos uma visita na casa de Zezinho e Zezinho passou quantos meses com o problema na coluna? 3 meses que ele não aguentava nem vir para a igreja. De tanta dor, não foi, Zezinho?
tanta dor que ele estava sentindo nas costas. E nós fizemos uma visita, eu, Tiago e Fábia e Daniel. Eu não estava debaixo da unção da cura naquele momento, mas nós oramos em concordância pela fé e declaramos. Tem cura que acontece na hora, instantânea, tem cura que ela é progressiva. Eu acredito que sua cura é progressiva, a cada dia você vai melhorar. Eu não sei quanto se passou 30 dias, mais ou menos 30 dias. Mais ou menos 30 dias, Zezinho foi curado. Dá glória a Deus? Pode dar um glória a Deus mais forte, irmão. E isso ele já tinha de médico, já tinha procurado de todas as formas para receber a cura dele e não conseguia receber. Amém? Então como é que eu posso falar mal da unção de Deus? E eu tenho pena, irmão, quando se levanta igrejas, que igreja não é para estar falando mal de igreja. Vocês concordam? É para estar falando mal de igreja? Igreja não é para estar falando mal de igreja. Aí vai falar mal de outra. Por quê? Nós estamos pregando o reino de Deus aqui. Agora, se a pessoa não concorda, ela deve procurar um canto que concorde, não é assim? Mas eu acredito que todos que estão aqui concordam, né? Se não concordasse, não estava aqui. Não é verdade? Amém? Então, bote na sua agenda aí dia 28, porque nós vamos estar orando por cura e eu vou estar me consagrando nesse dia para a unção da cura. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos meditar um pouquinho na palavra agora. Abra aí Gálatas 5,16. Quem ama a palavra de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Procure, coloque no seu coração obedecer à palavra de Deus acima de tudo. Viu? Você pode não estar obedecendo 100%. Não significa que você não vai receber a graça da salvação, não. Você vai receber. Mas quando Deus nos orienta pela palavra, eu tenho uma obrigação. Praticar o que Ele me manda. Amém? Quando Ele me diz alguma coisa na palavra dEle, eu tenho que praticar. E a Bíblia diz, hoje eu quero falar um pouquinho, não vai dar tempo eu falar a mensagem toda, mas eu estou com 2 mensagens e eu vou ministrar essa, a outra mensagem eu vou ministrar em outro dia, que é sobre dominando as emoções. Eu acredito que ninguém escapa aqui. Todo mundo tem emoção, tem ou não tem? Mas você sabia que a causa de muita depressão, tristeza, desânimo, vontade de morrer, desistência, não tem vontade de viver, isso é por causa das emoções? É ou não é? Eu vou prestar atenção. Vamos orar, né, para ninguém ficar desapercebido. Diga assim: Espírito Santo, é a hora da palavra. Me ensina a sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Porque nós somos curados, né, de doenças, mas precisamos também ser sarados por dentro. Vocês concordam? A gente precisa estar bem também. A alma precisa estar bem. Se a alma não estiver bem, então você não vai estar bem completamente. A sua alma precisa estar bem. Então, muitas causas não estou com vontade de viver isso, aquilo, são problemas de sentimentos, emoções. Exemplo, foi postado, não sei se foi ontem ou foi hoje, uma menina que ela, aqui em Recife, foi traída e ela postou um vídeo falando, né, eu te amava tanto. Alguém chegou a ver esse vídeo? Santa Cruz, foi?
eu te amava tanto e dei minha vida por você e tal. Resumindo, ela gravou o vídeo de despedida e se matou. Por causa das emoções. Entendeu? As emoções é uma coisa que precisa prestar atenção, irmão. Então, se você vem aqui e não prestar atenção, você não está fazendo nada. É melhor ir para casa. For para ficar... Concentra, irmão, pelo amor de Deus. Eu vejo às vezes pessoas distraídas, ensinando a palavra. Isso aqui, se você fosse no psiquiatra, você pagava, não for um bom, no mínimo 100 conto. Se for um bom. Psiquiatra não. Psicólogo. Não, mas tem mais barato. E Deus, pelo menos nessa área também Deus me usa, viu? Então, ela se matou por quê? Por conta das emoções. Então, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Amém? Eu tenho que aprender a dominar as emoções. Por quê? Se eu não aprender a dominar as emoções, como é que eu posso ser uma pessoa feliz? Entendeu? Porque nem sempre todo mundo vai concordar com você. É verdade ou não é? Nem sempre todo mundo vai gostar de você. Nem sempre todo mundo vai olhar para você sorrindo. Entendeu? Então, se a gente não souber lidar com as emoções, a gente sempre vai viver mal. Sempre vai viver mal. Por quê? Porque a gente vai viver pelo que aconteceu, porque por aquilo que alguém disse, por aquilo que alguém falou de mim, por aquilo que alguém comentou, porque fulano não gosta de mim. Não é assim que acontece? Então tem que saber lidar com as minhas emoções, porque para que eu possa viver. Amém? Glória a Deus, dá uma glória a Deus aí. Presta atenção, eu estou vendo gente distraída, tá? Amarrado, Satanás, em nome de Jesus. Então, uma pessoa que namora, ela está levando um par de chifre. E ela não sabe. Ela está normal, que ela não sabe. Vocês concordam? Hã? Ninguém me contou nada não, Tiago disse. Mas o namorado, vamos supor, está traindo e você não sabe. Você não está sofrendo. Por que eu não estou sofrendo? Porque você não sabe. Suas emoções estão guardadas. Mas no dia que você souber, você vai ficar arrasada, depressiva, sem vontade de viver. É assim que acontece? É ou não é? Então a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Por exemplo, você faz uma postagem na rede social de uma coisa que você acredita, que você ama e que você gosta. Aí, de repente, alguém posta em seguida criticando e falando mal daquilo que você gosta e daquilo que você acredita. Na hora, você olha assim, é uma pancada nas suas emoções. Aí você vai com os dedinhos no teclado, não é assim? Deixa eu dizer umas verdades. Mas isso é errado. Olha para seu irmão e diga, não precisa responder. Porque nem todo mundo é obrigado a concordar com você. Aí você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Você está trazendo problema para você onde não precisa. Eu fiz uma postagem, e aí coloquei um comentário na postagem, que já vai passando de 1.400.000 visualizações. Mostrando essa tecnologia avançada, robótica, né? Que tem tudo a ver com o fim dos tempos, porque Daniel fala sobre isso. E eu coloquei lá, o futuro exército do anticristo. Eu não sei se vai ser, mas possa ser que seja. Menino, deu um rebuliço na rede social. Começou um monte de gente lapada, e falando, e outro defendia, e outro falava. E eu ficava só olhando e pá. Sabe quantas vezes eu respondi? Nenhuma.
Sabe o que foi que ajudou? Está ajudando meu canal a crescer. Glória a Deus! Olha para seu irmão e diga assim, meu irmão, quando o diabo bater em você, ou usar a pessoa, fica tranquilo, porque isso vai te ajudar a te promover. As bênçãos de Deus vêm sobre a sua vida. Isso é bíblico, irmão. Amém? Quem lembra Quem já ouviu falar de José do Egito? Levanta a mão, quem já ouviu falar. Personagem bíblico. Grande homem de Deus. Eu vou contar um pouquinho da história dele. José do Egito, jovem, bonito, tinha ganhado uma túnica do seu pai, túnica cara, bonita. Isso provocou inveja nos irmãos deles. Irmãos, e os irmãos deles ficaram irados com José do Egito. E José teve um sonho, não é, onde o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E quando ele contou aquele sonho, aí foi que os irmãos ficaram com inveja dele. Nós vamos se curvar diante de tu, quem é tu? Os irmãos, estou falando dos irmãos. Até o pai dele ficou com o pé atrás. Presta atenção. E de repente criou-se uma ira grande no coração dos irmãos de José, a ponto deles pegarem o irmão e jogar numa vala, um buraco. Olha que interessante, irmão. Agora imagina José novo vendo seus irmãos, que ele admirava, jogando ele no buraco. Raciocina comigo. O que passou na cabeça de José? Será que passou algum tipo de revolta? Passou ou não passou? Provavelmente passou, irmão. Ele é homem. Será que passou? Meu Deus, meus próprios irmãos estão lutando contra mim. Amém, igreja? Amém. Mas José, presta atenção, José soube lidar com as emoções. Porque ele possivelmente tenha visto vários pensamentos para ele. Mas em todo momento, José continuava seguro em Deus, confiante em Deus. Amém? Porque ele sabia que ele não dependia dos irmãos dele para chegar onde Deus queria que ele chegasse. Quem está conseguindo compreender? Agora eu estou falando dos irmãos de José, que lançaram ele na cova. E depois tiraram ele da cova e venderam ele como escravo. Vai raciocinando aí. Imagina as emoções de José, abalada. E lá, como escravo, ele é vendido para um homem, como é que chamava com ele? Potifar. E ele começa a servir na casa de Potifar. Olha que interessante. Aí ele estava equilibrado nas emoções. Porque ele poderia estar se lamentando, ele poderia estar se reclamando, né? Ele poderia dizer, Senhor, tira a minha vida. Ele poderia até se matar. Mas ele continuou. Eu estou aqui trabalhando como escravo. Sabe o que foi José fez? Como escravo, trabalhava com excelência. Olha que interessante. Você está conseguindo raciocinar isso? Como escravo, José trabalhando com excelência. José trabalhou com tanta excelência que o próprio patrão dele reconheceu que Deus estava na vida de José. De uma forma tão grandiosa que tudo que José colocava a mão prosperava. Dá um glória a Deus? O patrão dele prosperou por causa de José. Se você não souber controlar suas emoções, eu queria que você dissesse isso para seu irmão. Se você não souber controlar suas emoções, e você for explosivo, e você não se aquietar, você vai atrapalhar o projeto de Deus na sua vida. Você vai atrapalhar. Você está entendendo? Então não atrapalhe o projeto de Deus. Se o que você está passando hoje, às vezes é na sua casa com seus irmãos. Olha, não tenha vergonha não, mas eu acredito que 80% levanta a mão. Quem nunca teve desentendimento com os irmãos ou alguém da família aqui? Quem nunca teve? Quem teve, levanta a mão.
Eu sou o primeiro. Se não levantar, está mentindo. Se não levantar, está mentindo. Emoções. Mas Jesus não disse perdoe para que seja perdoado? Entendeu? Tem coisas. Teve um dia desse que eu estava em casa, eu com a razão, eu acredito que eu estava com a razão. Conversando com minha mãe, de repente chegou uma irmã minha, e ela insistiu, por que está calado? Por que está calado? Por que está calado? E pá. E eu disse, Jesus, me segura, Jesus. E ela catucando, me segura, Jesus. Aí não teve jeito não. Eu entrei na carne purinho. Aí eu disse, é por causa disso. Vocês são complicados demais. E, meu Deus do céu, para que eu fui dizer aquilo? Piorou a situação. Não era melhor ter ficado calado? Por que eu tinha que ficar calado? Porque eu tenho que controlar minhas emoções e andar em paz. A Bíblia diz, se possível, mantenha a paz com todos. Às vezes não dá para manter a paz com todo mundo, porque o outro lado não quer. Mas eu quero, então eu fico calado. Então topa no seu irmão e diga, fica calado dentro da tua casa. Não fala nada, nem se mexe, não diz nada. Não é melhor? Porque se eu estiver em paz... Por quê? Presta atenção, isso é sério. A Bíblia fala de um rei que foi se deitar e não conseguia dormir. Porque não estava com paz. E ele disse, traz o livro aí das crônicas. Aí o cabo começou a ler. Aí chegou no nome de um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu tinha livrado esse rei da morte. Aí ele disse, eu fiz alguma coisa para retribuir esse homem. Aí ele disse, que eu me lembro, não, meu rei. Aí ele entendeu que ele estava sem paz porque não tinha abençoado esse homem. Às vezes você está sem dormir por causa dessas coisas. Algum tipo de impedimento. Entendeu? Então a Bíblia diz, se possível, mantenha a paz. Então, fique em paz. Fique em paz. Controle suas emoções. Porque quem vai perder não é você. Amém? Eu não perco por eu manter a minha paz. Agora, se eu perder minha paz, eu vou ficar inquieto, vai atrapalhar as orações, vai dar aquele moído todinho, aquela... E para resolver, às vezes não adianta nem eu ir direto. Aí para resolver eu tenho que obedecer um conselho de mãe. Conselho de mãe é bom também. É ou não é? A mãe disse, deixa o tempo. Tem coisa que a gente tem que deixar o tempo. Amém? Tem pessoas que a gente pode contornar delas. São pessoas de fora. São complicadas, não tem como sobreviver, a gente contorna. Fala, ei, tudo bom? Deus abençoe. Vai ficar para ali que eu vim para cá. Agora, os familiares são incontornáveis. Por quê? Às vezes tem um aniversário, eles estão lá. Às vezes, final de ano, está junto com a família, eles estão lá. Não tem como fugir. Então, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Por isso que eu pedi para abrir esse versículo de Gálatas, capítulo 5, 16. Leia comigo aqui, ó. Leia, preste atenção. Eu quero que você leia comigo, viu, na tela. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei as consciências da carne. E o que é andar no Espírito? É justamente isso. Andar no Espírito é você governar as suas emoções. Amém? Se eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então eu posso governar as minhas emoções. Diga, eu governo as minhas emoções. Porque se você não aprender a governar as suas emoções, sabe o que vai acontecer? O diabo vai ganhar vantagem sobre você. E o diabo não pode ter vantagem sobre a nossa vida, não. O diabo não... Tem pessoas que o diabo está correndo atrás dele.
Mas não pode ser assim. O diabo não é para correr atrás de você, é você que é para botar o diabo para correr. Está entendendo? Então, uma pessoa que está em paz, ela bota o diabo para correr. Uma pessoa que não está em paz, como é que ela vai botar o diabo para correr? Então, topa aí no seu irmão de novo e diga, anda no Espírito, meu irmão. Anda no Espírito. Diga de novo aí que tem gente que está distraído. Dá um catucão aí forte nele, diga, anda no Espírito, abençoado. Sim. Esse aí eu gostei. Irmãos, abra aí Mateus, João capítulo 7, versículo 3. Mas não coloca na tela não, só abre. Presta atenção, Jesus, ele foi um mestre de ensino a controle de emoções. Você sabia disso? A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz, ficou como um cordeiro mudo e não abriu a sua boca. Ele tinha razão ou não tinha? Mestre no controle das emoções. A Bíblia diz, eu estou falando nas pessoas mais próximas da gente, irmão, primo, para ser mais forte a mensagem. A Bíblia diz que nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Olha aí. Fazendo, ele curando as pessoas, operando milagre, os irmãos. Os irmãos ainda debocharam. Os irmãos de Jesus, você sabia quem sabia que Jesus tinha irmão? Amém. A Bíblia diz que ele tinha irmão, viu? A Bíblia diz. Os irmãos de Jesus ainda debocharam dele. Disseram assim, eu vou provar na Bíblia, viu? Eu estou falando, mas eu vou provar. Tu não tá, eu vou parafrasear. Tu não está dizendo que é o cara? Estou parafraseando para você entender. Tu não é o bonzão? Vai lá, rapaz, se manifesta para o mundo. Foi mais ou menos assim que os irmãos de Jesus disseram com ele. Irmão, isso é uma pancada nos sentimentos. É ou não é, igreja? É ou não é, igreja? É uma pancada nos sentimentos. Meu irmão, minha irmã, que era para me apoiar, que era para estar do meu lado, que era para estar junto comigo, está virando as costas. Você está entendendo? Mas ele optou não ficar rancoroso. Amém? Amém, Adelaide? Acorde. Ele optou a não ficar rancoroso. Essas mensagens assim, irmão, o diabo, ele distrai muito as pessoas. Ele distrai. Ele distrai. Está pensando que isso não é espiritual? Isso é espiritual. Uma pessoa rancorosa, amargurada, porque ela está muito ferida nas emoções. Ela precisa liberar perdão. Ela precisa começar a orar por aquela pessoa que a magoou, aquela pessoa que a confrontou. Ela precisa eu estou dizendo, você precisa todos os dias pedir, Senhor, abençoa fulano de tal. Esses dias, irmão, vou abrir meu coração aqui para vocês, viu? Agora, isso aqui que eu vou dizer só acontece comigo, não acontece com ninguém, viu, de vocês? Esses dias eu fui para o quarto e disse, Senhor, eu não estou com vontade de orar por fulano, não. Sério. Eu estava com uma raiva danada. Eu disse, eu não estou com vontade não, Senhor, mas eu vou orar assim mesmo. Porque eu não vou deixar minhas emoções me dominar. Porque quem perde sou eu, irmão. Tem gente que morre infartado por causa das emoções. Eu vou repetir para entrar no seu coração. Tem gente morrendo infartado por causa das emoções. Rancoroso. Sabe, sem querer liberar. Sentimentos encruados. Igual uma mulher que chegou à irmã Rei e disse, ore por mim, que aconteceu um problema com a irmã fulana de tal da igreja. E ele pensando que tinha sido na mesma semana. Ele fazia, parece que eram uns 20 anos. Deu vontade dele dar uma pisa nela. Como é que acaba segura 20 anos com rancor no coração? Olha para seu irmão e diga isso. Cuidado, irmão. Isso desenvolve células cancerígenas. Não sei nem se eu falei certo. Isso desenvolve. Entendeu? Tem gente que diz assim, eu prefiro ir para o inferno do que perdoar. Eu já vi. Eu já fiz uma visita a um cara que eu fui orar por ele, que eu acho que eu nem orei depois que ele disse isso. Eu prefiro
ir para o inferno do que perdoar. Ele disse na minha frente. Pronto, acho que é a família da irmã Lourdes. Ou é do irmão Dimas, sei lá. Seu cunhado. Sei como é que ele está hoje. Não pode, irmão. A gente tem que dominar as nossas emoções. Você precisa sair daqui essa noite com o coração livre. Sabe? Às vezes você só precisa dizer, Senhor, perdoa, fulano, Pai, eu não quero carregar isso para a minha vida, não. Senhor, o Espírito Santo, eu quero orar por você hoje no final do culto, para que o Espírito Santo tire esse fardo. Tire isso da nossa vida. Porque isso é impedimento, atrapalha da gente avançar. Atrapalha. Impede as nossas orações ser ouvidas diante de Deus. Está entendendo? Isso é espiritual, isso é obra maléfica, obra de demônios, obra de anjos caídos. Você sabia que os demônios existem? Quem sabia? Amém? E Jesus, João 7,3, a Bíblia vai dizer aí que ele soube controlar suas emoções. Todos os momentos. Vamos ler junto? Quero que você lê. Está chegando no final, viu? Pode ler comigo. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar, vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que faz. Ele estava debochando de Jesus e os irmãos dele. Vai, para eles verem as obras que tu faz. Aos versículos seguintes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público. Olha, ele está dizendo, tu quer ser conhecido em público, Jesus. Tu quer ser conhecido em público. Amém? Isso era uma dor, irmão. Era afrontamento. Todo ser humano, eu estava pensando esses dias sobre isso. Todo ser humano tem emoções. Amém? Quem já viu na internet os robôs lá? Quem já viu? Eu olhava para aqueles robôs e eu dizia, esse diabo aí isso não tem emoção não, é um robô. Ele mata e não tem emoção não. Morreu um vizinho lá de casa, um senhor lá, eu acho já com a idade avançada, e eu fiquei pensando na esposa dele. Eu digo, meu Deus, eu não estou sentindo nada, não faz parte da minha família, não está atingindo minhas emoções não. Mas como é que estão as emoções da esposa dele? Porque foi uma vida com ele, transmitindo afeto um ao outro, carinho, abraço, às vezes até momento de desentendimento, mas emoções envolvidas. Emoções é bom, irmão. Mas se a gente não cuidar das nossas emoções, a gente pode adoecer. Você está entendendo? Então cuide das suas emoções. Como é que eu cuido, pastor? Quando alguém se levantar, quando alguém quiser falar alguma coisa que não concordar, deixa ela, irmão. Tu tem tua vida. Ela tem a dela. Amém? Se ela disser que tu é feio, tu liga com isso. Vai para o espelho e eu só é bonito. Aí fica lá, eu não vou dormir não, fulano disse que eu estou gorda. Os gordinhos são mais fofinhos. Estou brincando, mas eu estou falando assim porque isso tudo envolve emoções. E às vezes a pessoa perdeu o dia por causa de uma palavra. Você se acorda tão feliz lá para tomar café, de repente lá vem aquele infeliz do inferno para trazer uma palavra negativa no pé da tua porta. Soubesse que fulano estava falando de tu, benze ele logo, cruz credo, sai daqui, Satanás. Aí perde o dia, as emoções. Estou falando de coisa que eu vivo isso. O diabo todos os dias tenta nas minhas emoções. Mas eu não posso parar. Pode subir no louvor. Você não pode parar. Você está entendendo? Pode dizer para seu irmão, você não pode parar. Por causa das emoções.
Diga, você tem o Espírito Santo. E você é mais forte do que essas emoções. Diga, não dê atenção às emoções. Pega as emoções boas. Diga, e as ruins? Joga no lixo! Eu quero ver você vivendo bem. O Espírito Santo quer você bem. Tiago saiu daqui para Tuparetama para levar uma notícia que a mãe da mãe dele tinha falecido. Quando chegou lá, que ele deu a notícia, ela cantou. Como era a canção? Se você tem um Deus que cuida de você, lara lara lara, lererererere, lara lara lara, sabe todo? Lererererere. Você tá passando, Canta, vai. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Vamos cantar, bora. Lembra do vai passar e não chore. Quem cuida de você não dorme. Levanta. Tem muita gente Que te ama. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. Deus mandou te falar Que tudo vai passar. vai passar. Aleluia. E não chore. Quem cuida de Você não dorme. Levanta. levanta. Tem muita gente que te ama. Aleluia. Deus mandou te dizer Que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo Segura, vai segura, passar. segura. Pode segurar esse louvor aí. O Espírito Santo disse assim: termine a mensagem de José. Porque José estava lá como escravo, depois foi acusado injustamente de ficar com a esposa do Potifar sem ter ficado. Foi levado para a prisão e, se eu não me engano, pereceu lá 7 anos na prisão. Se eu estiver errado, pode me corrigir, não tem problema não. Foi isso mesmo, 7 anos? Foi, não foi, irmã? Presta atenção. 7 anos, imagina as emoções. Imagina o diabo lá, tu tá aqui por causa dos teus irmãos, viu? Cadê teu pai? Cadê teus irmãos essa hora? Ele poderia lá ter ficado rancoroso, triste, ele poderia reclamar com Deus, murmurar, mas ele tinha um entendimento. Qual era o entendimento? Ele sabia que aquilo que estava acontecendo na vida dele era para um propósito maior. Eu acho que você não entendeu, irmão. Aquilo de ruim que estava acontecendo com José naquele exato momento era Deus treinando José. Deus treinando José! Pra quê? Governador. Você sabia que a Bíblia diz que nós seremos sacerdotes celestiais de Deus? Você sabia que Deus está nos preparando para a eternidade? É forte. José, resumindo a história, quando ele foi solto, ele foi servir ao rei, interpretou um sonho. E o rei disse: não existe alguém mais sábio do que você. Abaixo da palavra do rei, quer dizer, abaixo da palavra do rei estava a de José. José era quase como o rei. José ficou como um governou, na verdade, todas aquelas nações. Deus o exaltou.
Acho que você não está entendendo. Deus o exaltou. Por que Deus o exaltou? Porque ele soube governar as suas emoções. No final da história de José, é lindo demais. Quem lê a história de José termina derramando lágrimas, chorando. Porque quando foi no final, que estava uma fome danada por causa da seca, e ele tinha armazenado os alimentos, as nações vinham buscar os alimentos até onde José estava. E sabe quem veio buscar alimento? Quem veio? Os irmãos. Aqueles que o humilharam vieram até ele. Eita, nessas horas a alma grita e diz, estava lá, porque os irmãos não conheceram José, né? Não conheceram. Só quando ele se revelou. Que ele estiver lá, José não se apresentou como irmão deles, mas estava eles lá, né? E os irmãos lá, junto com ele lá. Imagina nessa hora o diabo, chegou tua vez, viu? Retribui o que eles fizeram contigo. Daniel disse algo certo. Ele não aguentou, ele saiu por um canto reservado e chorou. Mas quando José voltou, que se encontrou com os irmãos dele, José se revelou que eram os irmãos. José disse assim: não se preocupem, porque o que aconteceu não foi culpa de vocês, foi Deus permitindo para que eu pudesse servir a humanidade. Mais ou menos assim. Emoções controladas. Em vez de retribuir com mal, pagou com o bem. Escuta. José, tem muito José aqui que vai ser exaltado. Ramando se que manturicaste. Porque está humilhando, mas diz assim: eu estou esperando no Deus do pastor. Ralamando vi que se marra sombra. E para essa igreja, eis que não vai caber, porque está chegando a multidão. Para este lugar, Recalabraço tcheningue rustafla. precisar de mais pastor para ajudar esse pastor. Esse pastor se chama José do Egito. Dá um glória a Deus, igreja. Isso é o Espírito Santo falando na boca dela, viu? Interpretando línguas estranhas. Interpretação de línguas estranhas. Aleluias. Quando a notícia chegou na mãe de Tiago, tua mãe morreu. Controle das emoções, né? Queria que você ficasse de pé. E nós vamos cantar a mesma canção que ela cantava. Essa noite nós vamos sair daqui livre de todos os impedimentos. De todos os impedimentos. Aleluias. Pode cantar. Canta, fala o nome dela. Só você e Deus aí. Diga: eu libero, Pai, eu libero. Eu abençoo, Pai. Eu não guardo mágoa, eu protejo meu coração. Minhas emoções estão saradas. Eu não vou me importar também, Senhor, com aquilo que vão falar, comentar. Estou nem aí. Eu vou viver minha vida. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Glória a Deus. Amém. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus essa noite? Como é o nome desse rapaz? Vice de bebida, né? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Eu quero entregar minha vida a Jesus. Só é fazer assim, um diácono vai até onde você, ou uma diaconisa.
Deus é bom. Vamos orar em concordância por Adriano, libertação de vício de bebida. Orar pela vida de Eli, libertação também de drogas. E orar pela vida de Fagner. Fagner está ali, né? Amém? Concorda comigo? Pai, no nome de Jesus, nós apresentamos a vida de Eli, Senhor. Apresentamos, Senhor, a vida de Fagner e a vida de Adriano, Pai. Declaramos em nome do Senhor Jesus a libertação sobre a vida de Adriano, desse espírito do vício, sobre a vida de Eli. Satanás, cesse as suas operações, deixe eles livres para buscar ao Senhor. Nós ordenamos no poder do Espírito Santo, sarado e curado em nome de Jesus do vício. Liberto a vida de Fagner em nome do Senhor Jesus. Assim nós cremos em nome de Jesus. Quem crê junto comigo? Amém? Você foi abençoado? Eu vou convidar Daniele, vai fazer a oração final.